Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma entrevista que o Peter Thiel, que é um colaborador do Trump lá nos Estados Unidos, e é um cara muito polêmico, tá? Uma Russete, filha da puta completa, e é um cara muito ativo na área de tecnologia e coisa e tal, e ele tem uma empresa chamada Palantir, eu já falei sobre isso. É uma empresa que é, em última análise, o pesadelo da tecnocracia futura, né? É uma empresa que um dos projetos que eles têm com os Estados Unidos é criar um grande banco de dados de todas as pessoas no mundo, né? Um banco de dados em que cada ser humano seja rastreado, todas as informações disponíveis sobre cada ser humano sejam rastreadas e catalogadas nesse grande banco de dados que serviria para a segurança dos americanos, né? Serviria para a segurança estatal. Eu não preciso dizer para vocês que isso é um pesadelo, né? Mas o que chamou a atenção é que ele teve uma entrevista muito interessante com o pessoal do New York Times sobre o que está acontecendo com a tecnologia do mundo. E ele tem uma opinião sobre isso, que é uma opinião discordante. Muita gente vê a tecnologia cada vez mais acelerando e coisa e tal, enquanto que a opinião dele é que a tecnologia estagnou. Que a gente teve um avanço muito grande dos anos 1950 até os anos 2000, mas que desde então a tecnologia tem estagnado, com exceção da internet. E, bom, vamos entender os pontos que ele coloca aqui, porque eu acho sempre interessante quando tem alguém com uma visão diferente, embasada, né, sobre o que está acontecendo, e, no final das contas, o mais engraçado dessa entrevista é que, em determinado momento, ele é muito religioso, então ele fala sempre do risco do anticristo, não que a tecnologia pode trazer o anticristo, que o anticristo pode chegar e destruir a raça humana e coisa e tal, e o anticristo viria através da porta da segurança e coisa e tal. E aí o repórter pergunta para ele, peraí, você não está trabalhando com o Departamento de Estado americano justamente para fazer segurança? Você não seria o anticristo? E ele gagueja, ele dá uma gaguejada, ele vai, caralho, me descobriram. Essa notícia foi sugerida por bariátricas para estados obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ross Douthat, que é esse repórter do New York Times, fez essa entrevista com o Peter Thiel. Há poucos dias atrás, ela foi publicada no dia 26 de junho agora de 2025, né? Uma entrevista muito franca sobre a questão do desenvolvimento tecnológico, né? E o que o Thiel coloca é que a sociedade humana mudou muito. Se você pegar como era a sociedade humana nos anos 1100, 1900, né? 1900, a gente ainda tinha pouco banheiro no mundo, muitos lugares não tinham banheiro, né? E hoje em dia a gente avançou muito nisso. Também questão de velocidade de transporte, né? Você tinha, o máximo que você tinha na carruagem, já tinha os primeiros carros em 1900, mas ainda era muito incipiente. E de repente a gente tem hoje aviões, você tem trens de alta velocidade, você tem navios de alta velocidade. O mundo físico, vamos dizer assim, avançou muito, né? E o que ele fala que aconteceu a partir de... Ele diz que é depois do final da corrida espacial, né? Depois do final da corrida espacial dos anos 70 para cá, houve uma desaceleração na tecnologia. Ele ressalta que a questão da internet é outra história. Não estou falando de internet de informação. Mas a tecnologia física, e você parar para pensar, tem um certo sentido. Se você pegar os aviões mais rápidos que nós temos hoje, eles são menos rápidos que os aviões da década de 70, porque na década de 70 você tinha o Concorde, que era um avião que viajava Mach 2, né, 2 vezes a velocidade do som. Você fazia Nova York, Europa, em acho que menos de uma hora, né, que era o voo de Nova York para Londres e coisa e tal. Então, e realmente, hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia você tem que pegar um avião normal, digamos assim, né? Até a Fórmula 1 hoje em dia é mais lenta que a Fórmula 1 na década de 70, porque eles colocaram tantos dispositivos de segurança nos carros de Fórmula 1 que a velocidade final do carro não consegue ser mais tão grande, né? Enfim, você começa a ter o que ele chama de estagnação no mundo físico. Então ele deixa claro que ele está deixando de lado o mundo da tecnologia, de informação, de sistemas e coisa e tal. Ele está falando do mundo físico, isso teria estagnado, né? Então ele fala aqui um pouco sobre O Fim do Futuro, é o livro que ele colocou lá, né? E ele diz que é uma pessoa que faz um argumento pouco usual da tecnologia estar estagnando na nossa era. E o que ele quer dizer é isso, né? Em termos de tecnologia de coisas físicas, né? A gente está construindo pontes grandes e ferrovias grandes, mas isso a tecnologia de hoje é basicamente a mesma tecnologia dos anos 70. Não tem nenhum grande avanço nisso daí, né?
Isso é uma coisa curiosa, porque de fato, vocês sabem que eu fiz engenharia de materiais, né? E dentro da engenharia de materiais, uma boa parte da engenharia de materiais é engenharia metalúrgica, que você estuda como que você produz o aço, o ferro, coisa e tal. E isso realmente, porque por mais que o aço e o ferro seja tomado como uma coisa meio básica, né? Mas se você reparar, né, isso foi o grande motor do crescimento das cidades no mundo todo, né? Hoje em dia você tem grandes prédios, tem grandes viadutos e coisa e tal, graças à metalurgia, ao aço, né? Mas a verdade é que todos os grandes processos metalúrgicos e coisa e tal já estavam consolidados no início dos anos 1900. Não teve nenhuma grande descoberta. Teve aperfeiçoamentos, foram melhorias pontuais, mas o forno de Bessemt é, sei lá, 1800 e alguma coisa. Ou seja, tudo coisa muito antiga, né? Ou seja, realmente você estagnou a tecnologia nessas áreas, né? Uma área que continua evoluindo muito é a área de separação mineral. Ainda tem sempre, volta e meia, tem descobertas muito boas na área de separação mundial, separação mineral. Quando você pega o minério no solo, você tem que separar aquilo ali, tem várias técnicas bastante modernas com isso, né? Mas enfim, então o que ele coloca é que se você pegar as coisas físicas, teve muito pouca mudança desde os anos 70. É o argumento dele. Eu não estou dizendo que ele está certo não, estou dizendo que esse é o argumento dele. Ele fala também com relação a expectativas do futuro, fala sobre 2000, o filme, né, que De Volta para o Futuro, que quando apareceu em 1985, pintou um 2015 com carros voadores e não sei o que lá, e a gente já passou 2015, já tem um tempo, e nada de carro voador, né, nada de skate flutuante, nada disso, né. Enfim, o que ele coloca é justamente que a expectativa que o pessoal tinha ali nos anos 70 é que a tecnologia continuaria evoluindo muito rápido, e ela não evoluiu, ela estagnou de forma bastante consistente desde então. Mas ele sempre ressalta que a parte de tecnologia da informação, de internet, coisa e tal, isso é outra coisa, isso é outra história. Agora, o que eu falo para ele é o seguinte, na verdade, esse é o caminho que para onde nós estamos evoluindo, porque pode parecer pouca coisa, mas o fato é que a informação é muito importante na nossa sociedade. Eu sempre digo isso. O que diferenciou o ser humano dos outros macacos, dos outros animais que tem ali na África? Por que o ser humano tem tanto sucesso? Porque o ser humano troca experiências. Desde o início a gente tinha comércio, tinha compra e venda, tinha economias, né? Tem pedras lascadas que eram da região do Quênia, que foram encontrados no sul da África, ou seja, na época paleolítica, lá o pessoal ainda nem era ser humano direito ainda era Homo erectus, já fazia comércio, já trocava, já levava coisa de um lado para outro. Então, essa é a nossa vantagem, é justamente o conhecimento, é a informação, muito mais do que a coisa física em si, né? Então, assim, eu discordo dele nesse sentido. Ele achar que paramos a evolução porque estamos focando na inteligência ou na informação, eu acho que não. Eu acho que a gente está otimizando exatamente as coisas com a questão da informação, né? Mas é um ponto de vista interessante que ele coloca. Ele lembra também sobre uma série de doenças que até hoje parece, né? A gente teve tantos ganhos em termos de medicina durante um tempo que parece quase impossível hoje em dia você ver, pô, como é que tem câncer ainda, tem Alzheimer, não conseguimos resolver o Alzheimer, que é um problema tão conhecido, tão estudado, né? E de fato, né? Só que é um problema difícil, não é um problema fácil, né? Ou seja, enfim, e câncer, por exemplo, vários câncer hoje em dia são muito mais fáceis de serem diagnosticados e tratados do que eram no passado, tá? Câncer, a coisa de 100 anos atrás, era sentença de morte, morreu, não tem jeito. Hoje em dia, se o câncer for descoberto a tempo, a chance de você sobreviver é muito grande, ter uma vida normal e coisa e tal, né? Não, continua sendo uma doença terrível, dependendo do tipo de câncer, continua sendo uma sentença de morte, mas não é mais como era antes. Então a gente está evoluindo, né? É porque câncer também tem um outro problema. Câncer é um nome dado para um negócio que, na verdade, são várias doenças. O câncer de um tipo é muito diferente do câncer de outro tipo, né? Câncer é a célula do ser humano começar a se reproduzir de forma descontrolada e começar a agir contra o organismo, né? E aí tem vários tipos de câncer, de próstata, de útero, de não sei o que lá, de ovário, mas cada câncer, na verdade, é uma doença própria, com características próprias diferentes. Então, de fato, a gente está avançando nesse aspecto. Enfim, ele coloca esse tipo de coisa aqui e ele diz que o grande medo que ele tem, as pessoas têm medo da tecnologia explodir e o mundo ficar inoperante, o medo dele é a estagnação, de a gente viver num mundo estagnado em termos de tecnologia, que isso diminuiria o crescimento, né?
Por outro lado, ele critica muito o capitalismo e critica muito o socialismo, ele critica aqui o capitalismo do Reagan e o socialismo do Obama e não sei o que lá, enfim, o cara tem umas ideias malucas em termos de política, né? E o fato é o seguinte, ele sem dúvida alguma é uma pessoa inteligente, não estou dizendo que não seja, mas mesmo pessoas inteligentes podem tomar decisões idiotas, né? E aí, qual que é a jogada dele? A jogada nessa história toda, quando chega aqui no final da entrevista, ele fala sobre... o cara pergunta para ele sobre a questão do anticristo, né? Ele é uma pessoa muito religiosa, ele fala esse negócio todo, né? Então, ele fala aqui que... aí o cara pergunta, o Doutat, que é o entrevistador, vira para ele, pô, vem cá, você não acha que você pode ser um anticristo, né? Já que você está falando todo dia, você não pode ser um anticristo, afinal, ele próprio fala que o anticristo virá para o mundo prometendo segurança, prometendo que as pessoas vão ficar seguras e coisa e tal, vai aumentar a segurança. E é exatamente isso que ele diz na empresa dele, na Palantir, né? A Palantir está pretendendo fazer todo esse banco de dados global de pessoas para a segurança dos americanos. A ideia é que os americanos tenham um banco de dados para identificar todo mundo, toda a sua vida estaria registrada nesse banco de dados americano para eles saberem quem é você, qual é a sua intenção, o que você pensa e não sei o que lá, e daí poderia usar a inteligência artificial para tomar as decisões, isso seria para garantir a segurança. Aí o repórter falou, pô, peraí, mas você não é então um anticristo nessa história toda? Você não está garantindo a segurança? Olha só, eu vou tocar o vídeo aqui, porque o vídeo fala melhor do que eu descrevendo o que está acontecendo. Tá? Ele está falando em inglês, evidentemente, eu não vou traduzir, mas o importante é você prestar atenção à reação dele, tá? I feel like that Antichrist would maybe be using the tools that you were building, right? Like, wouldn't the Antichrist be like, great, we're not going to have any more technological progress, but I really like what Palantir has done so far, right? Yeah, I mean, isn't that a concern? Wouldn't that be the irony of history would be that the man publicly worrying about the Antichrist accidentally hastens his or her arrival? There are all these different scenarios. I obviously don't think that that's what I'm doing. I mean, to be clear, I don't think that's what you're doing either. I'm just interested in. Vem cá, você não é o anticristo, cara. Bem, olha, é lógico, eu não acho que é isso que eu estou fazendo e não sei o que lá. Eu não sei não, esse cara é perigoso. Eu vou te falar uma coisa. Tava tendo aqui, tem o pessoal falando sobre o grupo Bilderberg, né, que é o grupo secreto de elite global, que o Peter Thiel frequenta já há muitos anos, né? Aliás, ele está na lista de participantes de 2025. Você pode procurar aqui no site do Bilderberg, aqui tá aqui, ó, Peter Thiel, presidente da Thiel Capital lá dos Estados Unidos, mais um monte de gente aqui, né? E o grupo Bilderberg é aquela associação, a própria BBC fala aqui, ó, para não dizer que é teoria da conspiração sem sentido, a BBC, que teoricamente é uma mídia tradicionalista, né, uma mídia tradicional, né? Ela fala aqui, em determinado momento, o grupo secreto da elite global que se encontra todos os anos em hotéis de luxo. E ele fala aqui especificamente que o pessoal tem muito medo do Fórum Econômico Mundial, e eu sempre falei isso, mas o Fórum Econômico Mundial, assim, é um negócio público demais para ser um negócio desse, né? Mas da mesma forma, eu digo para vocês, esse pessoal aqui se encontra, eles podem ser uma grande teoria da conspiração, de governar o mundo e coisa e tal. Não acredito nisso. As pessoas têm menos poder do que o excedente de poder que tem uma pessoa com muito dinheiro é menor do que as pessoas pensam. Não é que ela não tenha algum poder a mais, sem dúvida alguma. Uma pessoa que tem dinheiro, ela tem poder, porque ela pode dar dinheiro para propagar a causa dela, ela pode pagar as pessoas para propagar a causa dela. Mas há uma assimetria aí, né? Ou seja, é um erro achar que a pessoa que tem muito mais dinheiro, ela tem muito mais capacidade de influenciar o mundo do que uma pessoa normal. Então, no final das contas, vocês sabem, eu sou cético dessas coisas, nem o Fórum Mundial, nem o Fórum Econômico Mundial, nem o grupo de Bilderberg são grandes teorias da conspiração que querem governar o mundo e coisa e tal. São um grupo de elitistas que tentam sim avançar suas próprias pautas, fazer o que eles acham que seria um mundo melhor para eles, evidentemente, mas eles não têm tanto poder assim quanto eles acham. A tecnologia é muito mais valiosa que isso. E digo mesmo o caso da Palantir. Você fala, poxa, Peter, mas aí o cara está usando justamente a tecnologia para conseguir controlar o mundo. E eu não me preocupo com isso. A informação descentralizada é muito mais forte que qualquer sistema centralizado. A própria lógica do cálculo econômico mostra isso, né? A força humana é o cálculo econômico, não é um sistema centralizado. Sistema centralizado
por melhor que seja a intenção, por melhor que seja a técnica dele, ele vai ser inferior ao que acontece no mundo tradicionalmente, nas compras e vendas e interações entre pessoas reais no mundo, né? Então, a história é essa. O cara é um anticristo? Não tem anticristo nenhum, porra. O cara é um cara inteligente na área tecnológica, tem umas ideias diferentes, de certa forma não deixa de ter um ponto de vista diferente sobre essa história aqui. Eu acho uma preocupação grande essa questão de privacidade desses sistemas da Palantir, mas não tem esse poder todo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.